E agora começa mais um A Bíblia e a Ciência, com o Dr. Marcos Eberlin. Um podcast onde um cientista usa a Bíblia para interpretar a ciência e a ciência para referendar grandes verdades bíblicas. Olá pessoal, bem-vindos a mais um podcast A Bíblia e a Ciência. Esse podcast que ousa anunciar que a Bíblia que tem autoridade sobre a ciência e não a ciência sobre a Bíblia, a ciência de homens, preconceituosos, falíveis. A Bíblia é a revelação de Deus, toda a Escritura é útil para o ensino. A Escritura sagrada de Deus, revelada por Deus, inspirada por Deus e cuidada por Deus. E temos na Bíblia grandes verdades científicas. Muitos dizem que a Bíblia não é um livro de ciências. Obviamente, ela não quer ensinar ciências, mas ela contém grandes verdades científicas. Grandes verdades científicas. E nesse podcast, o 129, estamos numa grande série, ampla, longa, com o título A Natureza Ecoa Deus. E com o subtítulo Pergunte ao Genoma Humano. Pergunte ao Genoma Humano. Essa série é baseada em Jó 12, de 7 a 9. Esses versículos de Jó são sensacionais. Acho que talvez uma das passagens bíblicas mais importantes, porque ela nos ensina a como investigar, a como pesquisar, a como fazer ciência. Como eu digo aqui, a Bíblia é um guia, não só para você avaliar teorias científicas, mas também como construir teorias, construir conhecimento, verificar se aquele conhecimento é confiável ou não. Se aquela teoria bate com a palavra de Deus, obviamente, ela tem uma boa chance de estar certa. Se confronta uma das verdades científicas reveladas na Bíblia, está errada. Não devemos ler a Bíblia com Charles Darwin, como muitos estão apregoando por aí? Absolutamente não. Um grande engano, uma falácia. Maldito homem que lê a Bíblia com Charles Darwin. Maldito homem que lê a Bíblia com Charles Darwin. Maldito homem que lê a Bíblia com Charles Darwin. Porque a Bíblia diz: maldito o homem que confia no homem e nas suas teorias que confrontam a palavra de Deus. A gente deve ler Charles Darwin com a Bíblia e a gente saberia já de cara que ele estaria errado e nem perderíamos 150 anos em várias áreas da ciência, como na biologia, taxonomia e tudo mais. Darwinismo social, por exemplo, que corrompeu a nossa sociedade, é baseado em uma teoria falida que confronta a palavra de Deus e está errado. Então, maldito o homem que lê a Bíblia com Charles Darwin. Repito mais uma vez para você ficar bem informado de que isso é um procedimento totalmente errôneo, equivocado, combatido pela palavra de Deus. Porque em Jó de 12, de 7 a 9, a recomendação é totalmente diferente e correta, perfeita, a palavra de Deus falando. Pergunte, porém, aos animais, e eles o ensinarão, ou às aves do céu, e elas lhe contarão. Fale com a terra, e ela o instruirá. Deixe que os peixes no mar o informem. Quem de todos eles ignora que foi o Senhor que fez todas as coisas? Que foi o Senhor que disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança, e ele foi lá e fez. Foi o Senhor que disse em Salmos 33, 9... Porque ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e imediatamente todas as coisas foram formadas, os céus, a terra. Ele soprou o universo com o sopro de sua boca pela sua palavra. No quarto dia e fez as estrelas. Fez todo o universo, encheu com 2 trilhões de galáxias, com 60 sextilhões de estrelas. Esse é o nosso grande Deus. E nesse podcast, o 129... estamos falando sobre a série A Natureza Ecoa Deus e o subtítulo é Pergunte ao Nosso Genoma. O genoma humano é aquela série de informações codificadas em 4 letras químicas, a TGC, Aguinaldo, Timóteo e Gal Costa, as 4 bases nitrogenadas, que codifica toda
a instrução de produção de um humano. Está tudo isso numa molécula sensacional, o DNA. 3,2 bilhões dessas letrinhas aparecem enfileiradas numa sequência única. E essa sequência, como eu já disse no podcast sobre o código genético, pode ser lida da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, pode ser lida pulando uma letrinha, ela está zipada, encriptada, ela é sensacional, o genoma humano. Mas o que aconteceu nesse genoma humano? A gente foi sequenciar esse genoma humano. Olha, gastamos mais de 20 anos para fazer o sequenciamento do genoma humano, de nós todos. E depois de mais de 20 e poucos anos, uma série de cientistas, vários e vários equipamentos, consórcios, 2 consórcios diferentes trabalhando, bilhões de dólares gastos, nós conseguimos finalmente desvendar, não totalmente até hoje, mas as letrinhas todas que constituem o genoma humano. 3,2 bilhões de pares de bases. Então imagina, Francis Crick diz que isso foi um acidente que se congelou na vida, fruto de um mero acaso. 20 e poucos anos de batalhões de cientistas para sequenciar o genoma humano, e a gente fica falando que ele foi um acidente que se congelou. Uma informação que foi sendo construída por um processo acéfalo despropositado. Faz sentido? Não faz. A lógica refuta a evolução. Mas o que nós descobrimos nesse genoma humano? Segredos da nossa existência. Primeiro, descobrimos que aquela informação original está sendo corrompida de geração em geração. Deus viu que era muito bom, fez um genoma perfeito, Adão e Eva e seus filhos, mas a partir de Adão e Eva e seus filhos, geração após geração, estamos acumulando defeitos. Letrinhas são trocadas por outras que não deveriam ser. São as mutações deletérias que causam defeitos, danosas. E essas modificações deletérias têm se acumulado. E descobrimos, nesse sequenciamento do genoma, que elas se acumulam numa taxa de 50 a 100 mutações deletérias por geração. Opa! Aí o que os cientistas descobriram? Nossa, isso pode ser um relógio. E podemos então usar esse relógio para saber quanto tempo faz que estamos na Terra. E exatamente assim que foi feito. Foram então medir em vários e vários humanos, porque agora, depois desses 20 e poucos anos, aprendemos direito a trabalhar, porque fomos feitos à imagem e semelhança de um grande Deus, e nossos equipamentos ficaram muito, muito mais rápidos. Então agora, em poucas horas no laboratório, você sequencia um genoma completo de um humano, um DNA. E fomos descobrir o quê? Que podemos contar as mutações deletérias que temos, e fizemos essa conta para vários e vários humanos. E descobrimos o quê? Se estivéssemos na Terra há milhões e milhões de anos, nosso genoma deveria ter muitas mutações deletérias. Mas não. Descobrimos que as mutações são muito poucas. 50 a 100 mutações por geração. Fizemos a conta das mutações deletérias e descobrimos o quê? Mais uma grande verdade da palavra de Deus, mais um golaço da Bíblia. Descobrimos que estamos na Terra por esse relógio do genoma há 6.000 anos. Exatamente como a cronologia, a genealogia de Mateus, Gênesis, Lucas nos permitia calcular. Essa genealogia nos permitia calcular. Um golaço da palavra de Deus no genoma humano. Descobrimos que o genoma humano funciona como um relógio que pode contar o tempo com precisão, um diagnóstico realmente seguro sobre quanto tempo faz que estamos na Terra. 6.000 anos. Contra fatos não há argumentos. Então os evolucionistas estão sem argumento. Os evolucionistas teístas, os criacionistas evolucionários, que alguns inclusive estão nas nossas igrejas pregando, apregoando que boa ciência é a ciência que casa a Bíblia com Darwin, ficaram totalmente sem argumento. 6.000 anos, sei,
não há tempo para a evolução ter ocorrido. Então, mais uma vez, aquela interpretação clara, aquela leitura clara, a exegese clara da palavra de Deus, raiz, nos mostra que estamos na Terra há 6.000 anos e há o genoma humano confirmando plenamente mais uma grande verdade da palavra de Deus. Podcast 129, a natureza ecoa a Deus. Pergunte ao nosso genoma e você descobrirá mais uma grande verdade da Bíblia. Você ouviu mais um A Bíblia e a Ciência, com o Dr. Marcos Eberlin, um podcast onde a Bíblia e a ciência bem interpretados concordam plenamente. Conheça mais acessando agora o Instagram do Dr. Marcos Eberlin, instagram.com/Marcos Eberlin, e a Coval Press, www.covalpress.com. Se você deseja ouvir os demais episódios, acesse agora a nossa plataforma www.rede316.com.br e conheça mais.